Graça e paz, queridos irmãos, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, graça e paz, queridos que têm se despertado logo pela manhã para buscar a presença do Pai. Graça e paz a você que não é aqui da nossa cidade, São Miguel do Guaporé, em Rondônia, e que é de outros lugares, outras cidades, outros estados, e mesmo assim tem nos acompanhado, e para a glória de Deus nós sabemos que essa campanha tem se tornado em uma campanha não só da cidade onde eu moro, não é? Da cidade onde nasceu esse desejo de orar pela cidade, mas de todas as cidades que de alguma maneira se fazem representadas por pessoas que veem e estão participando dessa campanha, mesmo que não seja às 5:30 da manhã, mas que seja em outros horários e até mesmo em outros dias. Se você for no nosso canal no YouTube, a Amarildo JD Almeida, você vai encontrar todos os dias gravados. Eu estive explicando mais uma vez, acredito que ontem, talvez anteontem, que quando começamos essa campanha, eu não consegui abrir a live pelo Instagram, porque eu não tinha seguidores suficientes para fazer uma live ao vivo. E naquele mesmo dia a gente gravou o primeiro dia no YouTube, e irmãs, se mobilizaram. O meu filho chegou de viagem na minha casa e me ajudou aqui com uma estratégia, e nós alcançamos até o 6º dia, nós alcançamos o número suficiente. Chegamos a 1.000 seguidores. Então no dia 7º dessa campanha nós começamos. Hoje nós estamos aqui no dia 31 já, no 31º dia. Mas desde o 7º dia nós estamos fazendo pelo Instagram. Então você vai encontrar no Instagram as ministrações e os momentos de orações do dia 7º até hoje. Se você for no canal do YouTube, você vai encontrar todas as ministrações. Então, eu sugiro e até digo para você que seria importante demais você ir lá, e nem que seja para você começar com a sua igreja, com a sua cidade, a partir de hoje, durante os mesmos 52 dias. Então, se você for lá, você vai encontrar todas as ministrações para a glória de Deus. Ontem mesmo estávamos lembrando disso no culto que tivemos no nosso templo, na nossa igreja, e falamos que hoje, ontem no caso, no 30º dia da nossa campanha, nós já ultrapassamos o número de 2.000 seguidores, e eu peço a você que está nos seguindo, que está nos acompanhando, continue nessa batalha para que a gente possa expandir, multiplicar esse número, para que a gente possa alcançar mais pessoas, mais cidades. E creio que não vamos ficar só assim. Nós vamos fazer outras ministrações, outros eventos, como por exemplo na terça-feira às 10 da noite nós estamos fazendo aqui uma live chamada Programadamente. E é muito importante saber que uma das coisas fundamentais para o ser humano viver uma vida minimamente saudável é o autoconhecimento.
Isso é importante e nós vamos estar falando um pouco sobre isso nessa live de terça-feira às 10 da noite. Então eu quero aqui mais uma vez dar as boas-vindas a todos que têm participado dessa live, a todos que têm se despertado pela manhã, a todos que têm feito um compromisso de participar da live. Muito obrigado, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Que vocês tenham hoje um dia abençoado. Quero aqui pedir a você que ore pelos tops do Legendário acontecendo pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e dentre esses, muito especialmente, o nosso top caminho, nosso trek Caminho das Pedras, aqui em Ji-Paraná, Rondônia, está acontecendo nesse final de semana, desde ontem. Então, louvado seja o nome do Senhor. A vontade de estar lá era muito, mas essa não foi a vontade de Deus para esse tempo, e nós, se Deus permitir, estaremos lá no próximo. Mas nós estamos em oração, nós estamos aqui felizes porque homens estão sendo transformados, estão sendo ministrados na montanha nesse final de semana. Eu quero ler com você hoje o texto que está em Neemias capítulo 4. Hoje eu vou ler do versículo 16 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Isso aí, irmã Adélia, o top é 12:37. Que bênção, né? Neemias capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim: sucedeu depois daquele dia, sucedeu que desde aquele dia metade dos meus homens, dos meus servos, trabalhava na obra, metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, com a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Hoje eu gostaria de pensar com você rapidamente sobre uma realidade que nós não podemos ignorar de jeito nenhum. Fato é que somos humanos, somos carne e osso. Nós somos pessoas e por isso nós cansamos, nós desanimamos em determinados momentos, nós ficamos exaustos, nós podemos entrar num estado de desânimo, nós podemos pensar mesmo até em desistir. E quando não desistir, nós pensamos pelo menos que nós precisamos de um descanso. Eu já vi e já ouvi no meu tempo de congregações e de igreja, pessoas dizendo: eu já estou nesse cargo, eu já estou fazendo esse papel aqui há tantos anos e eu preciso descansar disso aqui, eu preciso mudar, nem que seja para mudar de posição. Então, se eu era do Ministério Infantil, de repente eu passo aí um ano, eu passo aí um tempo em outro ministério. Se eu era do Ministério de Louvor, então eu passo agora a ficar num outro ministério durante esse ano, se eu não puder ficar parado. O bom seria se eu pudesse descansar, tirar umas férias. Isso, talvez você que está me vendo já ouviu isso algumas vezes. E pessoas no ambiente da congregação entenderem que talvez devessem descansar um pouco. Alguns dizem assim: eu preciso deixar para os mais novos. E às vezes
a ideia de mudar de posição. Uma coisa que nós temos aprendido aqui é que Deus tem nos chamado. Pode ser até que Deus tenha nos colocado ou nos capacitado para mais de uma função. Para mais de uma função. E isso nos faz entender que a nossa responsabilidade talvez fique até maior, porque nós podemos e devemos trabalhar em todas as funções para as quais o Senhor nos chamou, porque Ele nos capacitou para isso. A questão aqui não é em quantas áreas você trabalha. A questão aqui é você estar no lugar onde Deus te chamou para estar. E aí, quando nós falamos do corpo de Cristo, que é a igreja, entendemos que o corpo tem os seus membros. E eu não sei que idade você tem. Eu tenho 55 anos. E onde estava esse dedinho quando meu corpo foi formado? Ele está até hoje cumprindo a mesma função. O que eu quero dizer com isso? Se você for analisar o povo estava numa obra. E a gente viu as ameaças e viu que Deus frustrou os planos do inimigo e que o povo voltou a trabalhar. O povo deu só uma pequena pausa para enfrentar esse problema da ameaça e voltar logo para o muro. E aí, segundo o versículo 15 diz, cada um voltou à sua obra, à sua função, ao seu lugar designado por Deus, ao seu lugar para o qual ele foi capacitado. Tinha carregadores, tinha edificadores, não é? Tinha aqueles que edificavam, tinha aqueles que carregavam as cargas, tinha aqueles que limpavam o lugar para trabalhar, não é? Tinha aqueles que só trabalhavam na função de colocar os tijolos nos muros, tinha aqueles que tinham a função de guardar. Então, na verdade, tinha os líderes que estavam ali conduzindo a situação, né, cadenciando ali a obra, e tinha aqueles que estavam incumbidos da trombeta. Esses, você pode reparar que eles não podiam ficar ocupados com os tijolos, porque eles ficavam atentos à voz do líder Neemias, que a qualquer momento, se precisasse de juntar numa assembleia, numa reunião, eles tinham que estar ali prontos para tocar a trombeta. Ou seja, cada um na sua função. Não é? Já falamos aqui que Efésios, aos Efésios, Paulo fala que a coisa acontece, a igreja cresce, a igreja melhora, a igreja está em comunhão quando cada um faz a sua parte para o qual foi designado. Então, a pergunta hoje é a seguinte: seria a hora de descansar ou seria a hora de continuar vigilantes e constantes, né? E vigilantes e seria a hora de continuar trabalhando? Seria essa a hora de descansar ou a hora de continuar trabalhando e vigiando? A Bíblia vai dizer que o nosso descanso não é aqui. Então, na realidade, fisicamente falando, nós podemos descansar. Precisamos descansar, tanto é que nós temos um dia da semana que nós devemos tirar para descansar. Apesar de que nesses 52 dias a sensação que se tem é que não paravam. Mas tudo bem, vamos voltar aqui à nossa questão da nossa humanidade. Mas o que nós queremos colocar aqui hoje? É que no sentido espiritual, no sentido de sermos membros de um corpo, como assim que um membro do corpo decide que é hora de descansar? Imagine se o nosso coração decide que é hora de descansar.
Imagine se o nosso cérebro, os nossos olhos, nossos ouvidos decidem que é hora de descansar. Eu vou descansar por um ano. E vou pedir, por exemplo, os meus olhos, fala comigo assim, olha, nós vamos descansar e vamos pedir às orelhas que façam o nosso papel. Como assim? Não existe isso. Nós já falamos aqui e vamos repetir novamente aqui a respeito disso. Se você não faz o que foi designado para você, se eu não faço o que foi designado para mim, ninguém pode fazer. Porque Deus me criou para fazer exatamente o que eu estou fazendo, a não ser que eu já esteja fazendo algo contrário ao meu propósito, ao meu chamado. Nós estamos numa batalha constante. A Bíblia claramente vai dizer isso. Existe uma luta constante. E não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades. E a reconstrução dos muros da cidade tem a ver com o espiritual e não com o físico. Então, na verdade, é preciso que a gente tenha em mente o fato de que essa não é a hora de descansar. Essa não é a hora de parar e nem de transferir o privilégio que Deus nos deu para fazer tal função do corpo de Cristo e ser muito específico e ser muito especial na área, passar para outro. Passar para outro. Então, a verdade é que talvez a minha resposta seria: não é hora de parar. Não é hora de deixar as redes. Não é hora de dizer assim, eu preciso descansar e vou descansar. Não é hora do membro dizer ao corpo que essa é a hora dele mudar de função, mudar de posição, deixar para os mais novos. Não existe isso num corpo. Portanto, é preciso que nós entendamos que a Bíblia vai dizer que eles voltaram para o muro e desde aquele dia, eles não pararam de vigiar, não pararam de trabalhar, não pararam de cumprir as suas funções, não pararam de ajudar um ao outro, porque cada um fazendo a sua função fica cada vez mais fácil de cumprir a missão individual de cada um. É preciso que nós entendamos isso. Então a pergunta de hoje é: está na hora de descansar? Está na hora de parar? Ou esse é o momento de continuar, de nos esforçar? Hoje nós estamos aqui no nosso 31º dia de campanha. Seria esse o momento de falar, já deu um mês, está tudo certo. Ou seria a hora de cumprir com os 52 dias? E quando chegar aos 52 dias, seria que é hora de parar? Talvez é hora de terminar uma campanha, mas não hora de parar. Então é preciso que nós entendamos que quando nós estamos inseridos em um corpo, sendo um membro do corpo, o corpo só vai funcionar bem se eu estiver bem. Quando um membro do corpo está doente, todo o corpo vai sentir. Quando um membro do corpo deixa de cumprir a sua função, todo o corpo sente aquela falta. Portanto, você, meu querido irmão, minha querida irmã, lá na sua congregação, na sua cidade, na sua igreja, no seu trabalho, você é extremamente importante. Você é muito essencial, porque Deus te colocou lá. Deus te designou, Deus te capacitou para estar lá. Portanto, que nós entendamos que esse é o tempo de continuar. Esse é o tempo de não pensar em parar e descansar. Jesus disse que
o descanso para as nossas almas está nele. Então, a igreja é o corpo dele. Então, estando nele, nós podemos ao mesmo tempo trabalhar muito, cumprir a nossa missão e ainda assim estar em descanso. É por isso que a Bíblia fala sobre descansar no Senhor. Descanse no Senhor e espera nele. Jesus disse: se você vir a mim, você encontrará descanso. Então, não pare. Mesmo que as lutas estejam grandes, mesmo que você, com a sua mente humana, eu com a minha mente humana, pensemos que está na hora de descansar, que está na hora de tirar umas férias, que está na hora de parar. Lembre-se que esse é um tempo esse não é um tempo de afrouxarmos a corda. Esse não é um tempo de darmos um tempo. Esse é um tempo de aproveitar o tempo. Aproveitar bem cada oportunidade. Porque os tempos correm. Os tempos parecem que estão mais corridos do que em outras épocas. Então que eu e você possamos nos dedicar a fazer a obra para a qual fomos designados e não parar, e não sair, e não abandonar a nossa função. Que Deus em Cristo te abençoe muito no lugar para o qual você foi designado para trabalhar e para fazer a obra. Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, estamos aqui no nosso 31º dia de oração pela nossa cidade. Muito obrigado por cada vida que tem participado das nossas lives. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos despertou para orar. E nós queremos aqui, ó Deus, abençoar a cidade que essa pessoa pertence, que essa pessoa mora, a igreja que essa pessoa tem a sua função como membro do corpo do Senhor. Pai, que nós tenhamos a nossa mente no Senhor, que nós entendamos que a nossa parte é fundamental enquanto vivemos e não há, ó Deus, nenhuma chance de nós tirarmos qualquer tempo, que nós pararmos ou que nós mudemos de função. Porque a mudança de função ou não, quem comanda isso é o Senhor. Porque foi o Senhor que nos plantou onde estamos. Foi o Senhor que nos designou para fazermos o que fazemos. Foi o Senhor que nos capacitou para isso. Portanto, muito obrigado por poder fazer parte dessa batalha, fazer parte desse corpo. Muito obrigado por poder erguer as mãos sobre a minha cidade e abençoá-la e crer que o Senhor Deus está na reconstrução da cidade, espiritualmente falando. Muito obrigado a Deus porque o Senhor me dá o privilégio de participar disso. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de poder ministrar a tantas pessoas que olham e participam e veem essa live. Muito obrigado por cada pessoa que tem orado conosco. Que o Senhor dê ânimo, dê força e dê uma mentalidade de continuidade, de constância, de abundância na obra do Senhor, entendendo que o nosso trabalho jamais será vão no Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida nesse tempo. Muito obrigado pelas lutas, porque as lutas nos levam a entender e a valorizar as nossas vitórias. Muito obrigado, Deus, porque a vitória nossa em Cristo Jesus, a vitória está garantida, graças a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela nossa cidade, a qual abençoamos e abençoamos cada cidade representada aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Que você possa ser grandemente usado e abençoado na sua cidade. Deus abençoe, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.